Convido você a analisar o capítulo 6 da Carta aos Hebreus. É um texto bastante difícil. Nesse capítulo, mais precisamente entre os versículos 4 e 6, há uma passagem aqui que apresenta uma certa dificuldade. E ela, se retirada do contexto bíblico e do contexto do próprio capítulo, ela pode dar a impressão de que pessoas que são efetivamente convertidas caíram da graça e se perderam. O que é popularmente conhecido como perdeu a salvação. Mas, na verdade, esse texto ele não está dizendo que pessoas efetivamente convertidas perdem a sua salvação. Então eu quero convidar você para analisarmos esta passagem. Para entendermos bem, eu vou ler o capítulo 6 na íntegra. Vamos ler. Capítulo 6 da Carta aos Hebreus. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se entrepôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Bem, esse texto, ele apresenta de fato essa dificuldade, principalmente a que encontramos entre os versos 4 e 6. Mas eu quero analisá-lo de forma contextual, não só com o próprio capítulo, mas também com toda a Escritura, né? Antes de mais nada, quero mencionar aqui no verso 1: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Veja que esse texto ele vai falar de salvação. Ele não vai falar de perdição. Ele fala de salvação. Essas obras mortas, que fala aqui no verso 1, nós podemos ver aqui na própria carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 14, que são os pecados que condenariam. 9:14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a Deus. Então, o sangue de Cristo purifica a nossa consciência dessas obras mortas, que seriam os pecados que nos condenariam. E aqui mesmo na carta, no capítulo 6, no verso 9, diz: quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Então veja que o texto ele está falando de salvação, mas vai abordar pessoas que caíram. No entanto, o que nós vamos perceber aqui nesta pequena análise é que essas pessoas que caíram e que provavelmente se perderão de fato, elas nunca foram convertidas. Tá? Elas não completaram o processo da conversão. Vamos ver aqui os versos 4 e 6 que apresentam de fato essa dificuldade. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, o expondo à ignomínia. Se nós olharmos apenas esses dois versículos, de fato, vai dar a impressão que são convertidos de fato, que caíram, né? Porque o texto vai falar que essas pessoas foram iluminadas, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Como que nós vamos entender que, de fato, o texto está falando que essas pessoas não chegaram à plena conversão? Elas caíram antes da conversão. Tem uma palavra-chave aqui, no verso 4 e no verso 6, que diz: é impossível. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. A pergunta que devemos fazer para o texto é impossível para quem? Para quem é impossível renovar essas pessoas ao arrependimento? É impossível para Deus ou é impossível para os homens? Obviamente, a resposta não pode ser que isto é impossível para Deus, porque senão haveria um conflito doutrinário com a onipotência de Deus, que para Deus todas as coisas são possíveis. Obviamente, a resposta então seria impossível para os homens. Aqui, o que está dizendo, o que nós vamos analisar aqui, é que é impossível para a igreja renovar para arrependimento essas pessoas que caíram.
essas pessoas que tiveram toda essa participação de comunhão e de aprendizado sobre Cristo, sobre Deus, e caíram, o texto aqui está dizendo que elas crucificaram para si mesmos novamente o Filho de Deus. Então é impossível para a igreja, com a sua argumentação, com a sua vontade, por mais que a igreja ame essas pessoas, é impossível a igreja renovar essas pessoas para o arrependimento. Não para Deus. Se Deus tiver misericórdia dessas pessoas, essas pessoas poderão ser alcançadas novamente. Mas é impossível para a igreja escolher sair da comunhão. Livremente ela pode escolher sair. Qualquer um de nós pode abandonar a comunhão a qualquer momento que desejar. Ela pode se sentir livre para fazer isso. No entanto, ela não será livre para escolher voltar. Para isso, ela vai depender única e exclusivamente da misericórdia de Deus ao alcançá-la. Porque ela não terá forças, ela entrará. No primeiro momento, ela pode até se sentir melhor saindo da comunhão. Mas depois ela vai, obviamente, entrar num processo aí de tristeza, de esfriamento, muitas vezes até de depressão, onde não haverá uma força para conseguir voltar. Mesmo que a razão lhe mostre que ela deva voltar, ela estará totalmente enfraquecida e não vai ser a argumentação humana que a trará de volta. Essa pessoa que está nessa condição, ela deve clamar a Deus que a fortaleça e que a leve de volta. Ela deve se esforçar a voltar a ler a Bíblia e ela deve se esforçar para voltar à comunhão clamando a Deus. Porque é impossível para a igreja trazer essa pessoa de volta, por mais que a igreja ame. Então vamos analisar aqui esses atributos que foram descritos aqui, pelos quais essas pessoas passaram, elas experimentaram todos os benefícios da comunhão e mesmo assim caíram. Vamos ver se elas eram de fato convertidas ou não. Primeira coisa que diz aqui, verso 4, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados. Aqui diz que eles foram iluminados. Deus abre os olhos dos incrédulos. Eu convido você, deixa eu deixar marcado aqui. Eu convido você a abrir sua Bíblia, caso você tenha uma aí, em 2 Coríntios, capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, leremos aqui dos versos 4 a 6. Nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então veja que essa iluminação, como que as pessoas são iluminadas, segundo as Escrituras? Pelo conhecimento da palavra de Cristo. Então, perceba que esta iluminação, ela se dá paulatinamente. É um processo. Não há ninguém que se converta, que abrace a fé e automaticamente, instantaneamente, se transforme num doutor da teologia, num doutor da fé, conhecendo toda a Escritura, né? Na verdade, nós estamos sempre aprendendo, cada um de nós, enquanto estamos vivos, vamos aprendendo. Então essa iluminação, ela não se dá por completo na vida dessa pessoa de forma instantânea, mas sim é progressiva, como o apóstolo Paulo diz, né? De glória em glória até a estatura de varão perfeito. Então, essas pessoas começaram a ser iluminadas, né? Eles foram iluminados, provaram o dom celestial, ou seja, o leite espiritual que pode prover a salvação. Quero te convidar aqui a leitura em primeira carta de Pedro, capítulo 2,
verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então veja que a salvação, após sermos alcançados, tocados por Deus, a salvação é um processo que vai se desenvolvendo, né? Desejemos, o apóstolo Pedro diz, ardentemente o leite espiritual, o leite do conhecimento, que vai nos dando crescimento. Então note que há um processo aí, é um processo a ser seguido, em que a pessoa ela vai sendo iluminada aos poucos, vai se alimentando da palavra como um lactante, com leite, e depois vai com alimentos mais sólidos, se aprofundando mais nas doutrinas e amadurecendo na fé. Nós estamos vendo aqui que esse texto não está se referindo a pessoas maduras na fé que caíram, e sim pessoas que chegaram a entrar num processo de iluminação, de crescimento, de aprendizagem, né? Mas que não completaram. Também diz aqui, participantes do Espírito Santo, ou seja, regrediram, não completaram até o fim para a salvação, né? Verso 4 aqui, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Veja que, quando diz aqui participantes do Espírito Santo, o próprio autor desta mesma carta, 3 capítulos antes, ou seja, no capítulo 3, verso 14, vai dizer que estes participantes do Espírito Santo são aqueles que perseveraram até o fim. E não alguém que se iniciou ou que ficou um tempo na comunhão. Do autor da carta aos Hebreus, no capítulo 3, verso 14, ele vai dizer: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então veja que esses participantes do Espírito Santo não são pessoas que apenas iniciaram-se na fé e no conhecimento e na comunhão dos santos, participaram ali por algum tempo, mas pessoas que participam até o fim, que perseveram, né? Que se mantêm até o fim nesse processo paulatino, progressivo, do conhecimento, da iluminação, da participação no Espírito Santo, da comunhão dos santos e tudo mais. O texto ainda diz mais aqui, e verso 5 do capítulo 6, e provaram a boa palavra de Deus e o mundo vindouro, né? Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou seja, perceberam a veracidade da palavra, mas retroagiram, não permaneceram nela. É o caso do rei Agripa. Se você quiser ver aqui, em Atos, capítulo 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, veremos aqui até o verso, dos versos 28 e 29, que o rei Agripa, ele demonstra reconhecer a veracidade da palavra, mas ele retroage, ele desiste. Está aqui, Atos 26, 28 e 29. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto as cadeias, né? Porque ele estava preso. Então, Agripa, ele diz assim, Agripa, ele começou a reconhecer a verdade daquilo. Mas ele não vai continuar, ele retroage. Ele está sendo iluminado pela palavra que Paulo está pregando para ele. E ele confessa, ele diz: olha, por pouco me persuades a ser cristão. E a resposta de Paulo é que isso vem pela permissão de Deus.
E quem dera Deus permitisse que por pouco ou por muito, não só tu, ó Rei, mas que todos fossem assim tal qual eu sou um cristão. Então, essas pessoas, elas participaram de fato desta comunhão. Elas é, foram iniciadas, mas não permaneceram até que se convertessem de fato genuinamente, né? Vemos que eles experimentaram os benefícios da comunhão, mas caíram antes que lhe completasse a verdadeira conversão. Podemos afirmar que não se trata de perder a salvação, porque o próprio contexto explica que os que correram de fato para o refúgio em Cristo estão amparados pela imutabilidade do propósito de Deus, porque é impossível que Deus minta. Este tem por âncora da alma a esperança proposta que nos coloca além do véu. Então, o próprio texto aqui vai estar dizendo que aqueles que completam esse processo, que permanecem sendo iluminados, sendo participantes do Espírito Santo, experimentando da palavra e dos poderes vindouros, esses que permanecem nesse estado, estes sim são os que vão ser salvos. É como a própria contextualidade bíblica diz que o salvo é o que persevera. Se nós olharmos aí todos os segmentos cristãos, tanto calvinistas como arminianos, como até mesmo aqueles que dizem não ser nenhuma coisa nem outra, mas há um consenso que o salvo é o que persevera. Se o salvo é o que persevera, obviamente não é este que abandona. Ele ainda não estava salvo. Este que abandonou, né?